pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara e eu sou escritora e sou aqui a tutora, professora de vocês de escrita criativa. Então, algumas vezes vão ocorrer essas aulas, assim, essas oficinas de escrita criativa que eu vou estar liberando tanto aqui no departamento de rascunhos quanto no YouTube, para que mais pessoas possam também utilizar e mais pessoas conheçam nossa comunidade de escritores, que estou sempre lá oferecendo oficinas gratuitas, passando cursos novos que eu venha a disponibilizar a vocês, passando informações sobre escrita, tudo aí relacionado ao mundo da escrita, criatividade, roteiros e etc. E a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre premissas. E um dos livros que eu sigo é o livro de Anatomia da História. Eu vou deixar o nome do livro, do autor, no final dessa aula e também no link que vai estar disponível lá no YouTube para que vocês possam encontrar. E se vocês quiserem comprar, eu acredito que é um dos melhores livros para quem está querendo aprender mais sobre escrita criativa, querendo praticar do que ficar só na teoria. Então, super indico esse livro. E sem muitas delongas, vamos aí praticar, né, ver essa aula. Então, bora lá. Aqui na nossa aula 1 aí de premissa, por que premissas são tão importantes? E talvez você devesse saber qual é a premissa do seu livro antes mesmo de estar escrevendo o seu livro. Ah, Mera, por que isso? Porque isso vai te dar meio que um caminho, sabe? Vai te dar aquele caminho, vai te dar aquela trajetória que muitos autores falam sobre essa dificuldade de iniciar livro ou de diálogos em si. Porém, existe uma dificuldade que todo autor tem e que poucas vezes falam, que é a construção, o enredo. Então, é nesse momento que alguns autores iniciantes acabam perdendo ali o arco do personagem, perdendo a essência da história, perdendo todo o sentido. E eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes eu me perdi, lancei uma obra também que depois eu fiquei sem saber como eu iria finalizar ela. E isso acontece porque a gente não sabe qual é a premissa da nossa história. Então, o mais importante aí, antes de qualquer coisa que você faça na sua obra, antes de você abrir o documento lá do Word ou pegar a caneta para escrever no papel, a primeira coisa que você tem que entender é qual é a premissa da sua história. Certo, eu tenho que entender o que é a premissa da história, mas o que é premissa, né? Então, acabei de esquecer de apagar. Então, o que é uma premissa? Premissa é a ideia central da sua história, o ponto de partida. É a coisa mais clichê, mais absurda, mais assim, a coisa mais fácil que você possa fazer. Não vai tirar nem 5 minutos do seu tempo. Se você souber o que você quer escrever, não vai tirar nem 10, 5 minutos do seu tempo. Que é você se perguntar o que é e se acontecesse isso, certo? Então, o próprio Trump chama isso de story premise. E é só falando inglês, é só, tipo, a premissa da sua história, story premise em inglês. Então, o evento inicial ou situação que lança o protagonista numa jornada. É simples. Como eu falei, simplíssimo. Então, você vai pensar assim, e se dentro de um cogumelo houvesse uma civilização de pequenos carinhas azuis? Joguei essa premissa. Uma premissa inicial, mas eu posso também elaborar mais essa premissa. E se dentro de um cogumelo existisse carinhas azuis e de repente um ser humano descobrisse que esses carinhas podem fazer, sei lá, magia? Então aqui eu dou uma mistura. Eu peguei aqui um pouquinho de Smurf, pensei aqui num vilão, tal, mas eu juntei tudo para uma premissa simples. Eu não preciso elaborar muito, eu só preciso entender. E se acontecesse algo para gerar isso? Entendeu? Então é meio que uma bússola, como tem aqui, serve como bússola para todas as decisões da trama.
Você pode criar premissas para a sua história total, você pode criar premissas para capítulos. Às vezes você quer pensar em um capítulo, você tem a ideia de um capítulo, mas você não consegue elaborar esse capítulo. Então você pode pensar na premissa do capítulo e aí você pode gerar isso. E se nesse capítulo a personagem ela tem um choque e vai perder a memória. Pronto, você vai criar toda a trama ali depois dessa premissa. Então é para isso que serve a premissa, te jogar ali no caminho onde a sua função vai ser descrever esse caminho, certo? Então aqui eu trouxe também os elementos de uma boa premissa. Então a protagonista com a necessidade clara, isso é muito importante, porque o que acontece? Se a necessidade do seu protagonista não é claro para você, não tem uma explicação firme, então ela não vai ser nem um pouco. Não vai ser, o seu leitor não vai entender, certo? Então, você tem que conhecer o seu protagonista. Você tem que conhecer o que serve para ele e o que não serve. Ou melhor, você tem que dar uma personalidade tão forte ao seu protagonista ao ponto de você saber que em uma certa situação ele iria agir daquela forma e de outra não seria, até que chega um momento em que o seu protagonista, mesmo criado por você, escrito por você, ele escolhe por ele mesmo, certo? Então, a necessidade dele tem que ser clara, tem que ter ali, tem que estar ali para você conseguir saber por onde ele vai, até onde ele vai. Um conflito potente, interno ou externo. Esse daqui é muito importante, porque o conflito é o que vai gerar o enredo, certo? Eu tenho um protagonista massa, com objetivo top, tudo isso, mas qual é o conflito? Por que que ele tem que fazer isso? Sei lá, por que que o meu protagonista ele tem que entrar no espelho mágico para entrar em outro mundo? Por quê? Se ele não tiver um porquê, se ele não tiver um conflito que o faça agir interna ou externamente, não tem sentido você estar criando essa história, porque o seu leitor espera isso, ele precisa ter transferência com o seu personagem. Outro ponto aqui de uma boa premissa é uma mudança inevitável. Vai haver a mudança, não importa o quanto você tente não haver. Vai haver e tem que haver. Porque se for aquela coisa muito cotidiana, muito metódica, isso perde a linha narrativa, perde, quebra, e o seu leitor, ele perde a conexão com o teu personagem, ou pior, ele perde a conexão com a tua história. Então, às vezes, existem personagens secundários, ou até mesmo terciários, não sei se essa palavra existe, mas terciários, que prende o teu leitor a finalizar o livro simplesmente porque houve um personagem com tanta personalidade que ele espera cada capítulo ver esse personagem. Então, essa mudança inevitável, não estou dizendo que você tem que fazer isso, ou se você quiser pode fazer, mas essa mudança ela precisa. O personagem ele tem que se desenvolver, porque é esse o intuito. Ele tem uma personalidade que vai ter que fazer ele se desenvolver nesses conflitos, nessas necessidades dos protagonistas, certo? Outro ponto também é um mundo único e com regras próprias. Esse mundo único com regras próprias, ele tem, assim, várias partes, certo? Se a gente for falar muito sobre isso, o vídeo ficaria super longo. E então seria algo assim, para uma aula inteira, certo? Mas, resumindo isso tudo, é que esse mundo único com regras próprias é exatamente o mundo que você cria. Quem está criando aquela história é você. Então, as regras a qual você põe, você também não pode quebrar. Por quê? Porque você botou uma regra. Vamos dizer assim, eu desenvolvi aí um personagem. Existe um porquê de você botar ele a ficar vivo de novo? Isso faz sentido? Ou você só tá fazendo isso, tipo, tá botando ele pra viver de novo só porque você é o autor? Então,
E consegue compreender esse ponto? Então, é importante observar isso e talvez eu possa trazer um pouquinho mais sobre isso em outras aulas ou até no curso mesmo de escrita criativa. A gente pode estar falando sobre isso. Enfim, aí o último e não menos importante, o valor universal, que é o nosso tema. E tema, ele vale para tudo. Ele vale para uma narrativa, para uma dissertação, para uma redação, ele serve para qualquer coisa, para qualquer ato que requer um roteiro, uma fala, uma conversa, ele requer um tema. E esse tema ele pode mudar em alguns casos ou ele pode seguir até o fim. Então, se você tem um tema do seu livro, você vai ter que seguir ele até o fim, até uma conclusão. Se você não concluir ou você mudar no meio do caminho, isso pode ser um problema. Então, tenha em mente o seu valor universal. Qual é o valor universal do seu livro? E isso tudo vai gerar uma boa premissa, vai gerar essa história. Beleza, Mayara, você disse que minha premissa ela não ia durar nem menos de 2 minutos, mas são tantos detalhes, tantas coisas que eu acho que isso levaria o livro inteiro. Exatamente. O seu início, a sua primeira premissa, ela é básica. Ela vai te dar a sua ideia principal para você escrever. Com isso, você vai começar a elaborar através dessa primeira premissa. Quando a gente pensa nesses elementos, aí nesse caso você vai fazer o quê? Você vai pensar, certo, na minha primeira premissa eu desenvolvi isso, agora eu vou elaborar a minha premissa. Eu vou pensar qual é a necessidade clara da minha protagonista, qual vai ser o conflito potente, qual vai ser essa mudança inevitável. Você vai observar que quando você tem essa base da primeira premissa para seguir nos elementos dessa premissa, a sua história ela vai desenvolver muito melhor. Então, tenha isso em mente, tenha a mente aberta para essa criatividade, para essa criação. E aqui eu trouxe alguns exemplos de premissas famosas, premissas aí que provavelmente vocês só lendo vão conseguir já identificar qual é a história. E quando eu falo sobre você ler a premissa e já identificar qual obra é, eu estou falando aqui que essa obra, ela já entrou na tua cabeça. Entrou na cabeça de várias pessoas e até mesmo pessoas que não assistiram, não leram, não têm familiaridade sobre o tema, mas que conhecem só porque ela foi uma premissa muito bem feita. Então, aqui a gente tem no exemplo 1, aqui no final a gente vou dar um tempinho, você pode dar uma pausa também para poder tentar adivinhar, mas provavelmente vocês já vão estar identificando. Mas aqui no exemplo 1 a gente tem: e se um menino órfão descobrisse que é um bruxo e fosse estudar em uma escola mágica? No exemplo 2, e se em um futuro distópico uma garota se voluntariasse para participar de um jogo mortal para proteger a irmã? No exemplo 3, e se uma garota se apaixonasse por um vampiro que luta contra o instinto de matá-la? Daí já dá para observar bastante coisa. Então, bora aí nesse tempinho para vocês tentarem adivinhar qual é cada um. Provavelmente você deu um pausa aí, mas voltando aqui, esses daqui são os nossos títulos. No exemplo 1 temos Harry Potter, no exemplo 2 Jogos Vorazes e no exemplo 3 Crepúsculo. E aqui vocês vão observar que lá na parte onde a gente falou dos elementos da boa premissa, ela está inclusa aqui nessas partezinhas aqui dessas frases. A gente vai voltar aqui, ó. Protagonista com a necessidade clara. A gente sabe aqui, e se um menino órfão já é o protagonista, descobrisse que é um bruxo e fosse estudar em uma escola mágica. Fosse estudar em uma escola mágica e é uma necessidade clara, né? A gente tem aqui a necessidade do protagonista. Então, logo eu vou conseguir desenvolver isso, essa ideia. A mesma coisa acontece aqui. Uma garota. Essa garota é a nossa protagonista. Com a necessidade clara dela, voluntariar para participar de um jogo mortal. No exemplo 3 do Crepúsculo, a gente tem uma garota protagonista que a necessidade clara dela é sobre a paixão dela por um vampiro
que luta contra o instinto de matá-la. Então, a gente observa aqui que tem uma necessidade clara. Conflito potente. O do menino órfão seria aí, ele descobriu que é um bruxo, né? E ele fosse estudar em uma escola mágica. Então, esse conflito potente pode ser o quê? Também a mesma coisa da necessidade clara. Eles podem estar juntos. Então, qual é a necessidade dele? Ir para a escola. E qual é o conflito dele potente? Ir para a escola também. Porque ele nunca soube que era um bruxo, ele está indo agora. Então, a gente observa isso. E assim por diante. Então, mostrando aqui o exemplo, mas vocês podem ver mais além aí na hora que vocês forem criar a premissa de vocês. E por que trabalhar a premissa, né? Então, a premissa ela vai ajudar a clarear a ideia central da sua história. Isso é simplesmente, ele vai ajudar você de uma forma inesperada. Você vai conseguir elaborar muito mais o desenvolvimento. Ela funciona como bússola criativa, exatamente aí como o primeiro tópico, que é essa ajuda central. Ele vai conseguir te guiar. Ele vai conseguir te guiar no desenvolvimento da sua história. Facilita decisões de enredo, personagens e ambientação. Isso é total. Então, essas decisões de enredo, foi o que eu falei, né? O desenvolvimento, que é uma das partes mais difíceis na hora de escrever. Personagem e ambientação também é outro ponto aí muito importante. E é a base para o pitching, sinopse e apresentação do projeto. Ah, Mayara, mas como assim? Seu livro não vai vender sozinho. Seu livro não vai vender só porque você tem uma boa sinopse. Ou porque alguém disse que seu livro é bom. Ele vai vender como uma estratégia. E isso também é um dos tópicos que a gente pode falar sobre. E pitching é algo que você tem que ter isso muito bem feito na hora que você finalizar seu livro e quiser vender ele. Porque a premissa ela ajuda a vender. A ideia, o que você acha, o que você tem aí, a sua obra, ela é algo sublime. Ela é algo diferente. Se você criou essa história, é porque você queria ler uma história como essa. E provavelmente mais pessoas querem ler uma história como essa. Então, essa base de apresentação do seu projeto, do seu livro, ela é muito importante. E com certeza vai ser um assunto para um próximo vídeo também. E, claro, a gente tem que fechar aí com a nossa criação. Bora aí pensar, né, praticar, utilizar a prática, criando sua premissa. Eu trouxe aqui um exemplo e um modelinho que vocês podem utilizar aí para vocês criarem a premissa de vocês. Se vocês quiserem deixar uma forma diferente, também podem utilizar, não tem problema. Então, bora lá. Complete a frase. E se personagem com necessidade estivesse em contexto único e precisasse conflito ou mudança para alcançar tal resultado. Então, vocês vão pensar aí nesse modelinho. Vocês podem mudar a ordem se quiserem, por exemplo. E se nesse conflito estivesse tendo esse contexto único, certo? Vocês podem mudar aí a ordem, não tem problema. E aqui eu trouxe um exemplo prático. E se uma garota que tem medo do mar descobrisse que é herdeira de um reino submerso? Então aí a gente observa que essa pequena premissa, esse pequeno em si, ele gera um mundo de histórias. E é isso, pessoal. Aqui eu trouxe a referência bibliográfica, é esse livro, Anatomia da História. É um livro maravilhoso, são 22 passos para dominar a arte de criar histórias e é exatamente isso. Vocês vão ter tantos exercícios práticos que vai ajudar a facilitar na hora da criação de vocês. Então, super indico o livro. E também queria deixar aqui sobre a nossa oficina de escrita criativa do Clube de Swifters Writer. No departamento de rascunhos, a gente tem um espaço aí para escritoras que são apaixonadas por Taylor Swift. E a gente está com vagas limitadas, com turmas manhã e noite, para nosso curso que vai ser em julho, dia 22 de julho. São das turmas de terça, 23 das turmas de quarta e 26
se não me engano, as turmas de sábado, que vai ser iniciado em julho. São aulas uma vez na semana, com análise do álbum Evermore, onde a gente vai analisar algumas músicas, criar personagens, criar arcos narrativos e vou estar utilizando também como referência o livro Anatomia da História, para vocês poderem criar uma história para vocês. Não sou fã de Taylor Swift, posso vir aqui e participar da aula? Pode, fica livre, não precisa aí ser fã, ou se você gosta da Taylor, você pode participar também, não tem problema. É mais um incentivo aí para a gente poder conseguir evoluir na arte da escrita. E se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos sobre aulas de escrita criativa ou quiser participar do nosso grupo, da nossa comunidade de escritores, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição. E se inscrevam no canal também, que vocês serão super bem-vindos aí no mundo da escrita. E é isso. Até a próxima!